Já deu play, Alexandre? Ah, meu Deus do céu. Né? Mas não sei se a Fátima vai aparecer. Não. Boa noite a todos. Agradeço muito a presença de vocês aqui. E a gente vai ter agora uma roda de conversa com a Renata, que é professora da UF, e com a Martina, que é uma liderança da juventude, escreveu o prefácio do livro. A Renata também é da editora. E as duas trabalham sobre o tema do feminismo. Obrigada, Fátima. Martina, nossa convidada. Você começa. Começa logo. por quem vem de longe. Não, começa pelos convidados. Bom, vamos né? lá. Deixa eu perguntar pra gente organizar o tempo. E aí, qual a proposta de tempo pra gente saber assim? Pra ir avisando, Eu pensei né? nos 20 minutos, porque aí dá tempo da Pode gente ser. se ficar muito tempo. Tá. Não dá tempo depois da gente conversar. Uhum. Então tá. Então, gente, boa noite. Como a Fátima me apresentou, então, meu nome é Martina, sou de profissão, sou professora de anos iniciais e agradecer a oportunidade de a gente poder estar fazendo hoje esse debate, esse diálogo aqui. Os companheiros já informaram, né? Eu acho bem importante a iniciativa da gente fazer a transmissão pelo Esquerda Online, aproveitando o sucesso que foi mesmo o curso agora sobre feminismo e marxismo, né? Então também encarar essa questão das redes sociais, de como as pessoas vêm também buscando formas de estudos por outras tecnologias. Então acho bem importante que hoje a gente possa fazer esse debate, assim. Dito isso, assim, também falar um pouco agora, a gente teve a oportunidade de lançar, dar um primeiro start no livro, assim, no NIEP, né? Inclusive, a Renata foi muito importante para que a gente conseguisse, né? Fazer com que agora no final de agosto, com a presença da Cinza, a gente pudesse lançar o livro também. Então, na medida que essa produção vai para o mercado, sai, a gente fez uma primeira edição de 1000 livros e já falei para o pessoal que pediu hoje aqui, inclusive já está esgotado. Óbvio que devem ter algumas coisas nas regionais, assim, por aí, né, pelo Brasil, assim, mas essa primeira edição já conseguiu atingir um objetivo inicial bem importante, assim. E o que a gente vê agora, indo para o debate, publicando o livro e tudo mais? Que, óbvio, já era uma obra conhecida por vários especialistas que estudam o tema do feminismo, em especial a partir da lente do marxismo, pegando o conceito de reprodução social. Isso é um tema. Agora, tê-lo publicado, traduzido em português, isso deu um acesso a todo um setor que não tinha conhecimento dessa produção. Inclusive, eu tenho visto assim, que muitas das referências para trabalhar, fazer a discussão que a Cinza faz aqui no livro, é feita através de um artigo bem importante que ela tem, mas o livro em si, a obra completa, eu acho que a usina editorial prestou um papel importante, assim, sabe? E vamos ver agora. Por que também? E aí eu queria iniciar o debate por aí. Me parece, eu acho que o título é bem interessante, Casamentos e Divórcios, né? Entre ligações perigosas, casamentos e divórcios, entre o marxismo e o feminismo. Então isso não nos parece algo estranho, né? Em especial pra gente que milita no movimento social, que identifica a dificuldade desse casamento. Ela tem uma hipótese, né, que ela vai desenvolver depois, de que essencialmente hoje a gente estaria no marco do divórcio. Porém, também a gente pode encarar, em especial nos últimos 10 anos com a crise, né? E elas colocam também, aí quando eu falo elas, estou me referindo à produção do manifesto, que eu acho que dialoga bastante, né? O manifesto e o texto da Cinza, que no marco dessa crise cíclica que a gente vem vivendo, as pessoas da vanguarda, as feministas em especial, que é o debate que ela vai fazer aqui sobre o tema de gênero, né, o movimento social no todo, tem buscado respostas mais totais para os problemas que têm sido apresentados na realidade. Então, eu acho que é uma outra discussão importante da gente identificar se é fato ou não que esses dois campos, o marxismo e o movimento social, o movimento feminista, têm voltado a construir novos diálogos mais potentes. Então, a tarefa, inclusive, que é colocada com o livro, que seria da renovação do marxismo, eu acho que a gente pode dizer que está em curso, inclusive, né? E não está em curso só por uma vontade individual, está em curso pelo marco
dessa crise que não é só uma crise econômica, mas é uma crise também de representação, uma crise política, uma crise ecológica, e que então exige, né? Aí o marxismo volta a ser, enquanto método de análise, uma alternativa na busca dessas explicações. Acho interessante a gente pensar nisso, né? Porque, de fato, também o peso das análises sempre tem uma relação com os fatos sociais vigentes. E a crise é um marco importante para a gente conseguir entender também esse debate. Bom, dito isso, então, eu acho que, tenho dito que, na minha opinião, o livro trabalha com dois momentos. Um primeiro momento bem importante, que seria a historicidade, né, desse casamento e desse divórcio. Então, pegando quais foram os vínculos que o movimento feminista teve com o movimento social, com o movimento de esquerda, com as internacionais, com os movimentos que se colocaram a lutar na busca por direitos, né? Então, faz um retrospecto que eu acho que é importante que ela fala, né? Não é neutro, fala a partir de um ponto de vista, né? Que é buscando as conexões que tiveram durante esse período e os casamentos e o quanto está imbricada a luta social com a luta pela igualdade de gênero. E tem um segundo momento, e esse eu acho que é fundamental e que me parece também que é um avanço, agora que chega mais perto do movimento social no geral, que é o seguinte: todos os problemas históricos que a gente teve de ação política, como que eles refletiram no campo da teoria, ou melhor, como que as práticas, né, desse divórcio que a gente vive hoje influenciaram em elaborações teóricas, inclusive, que levaram a que hoje a gente tivesse, inclusive, um aprofundamento aí, ou como ela fala, um divórcio. Então, a todo momento ela tenta entender como, né? E no final, assim, dá alguma alternativa sobre o que ela entende. Bom, sobre a parte dos casamentos, o que eu acho que é mais importante da gente destacar, assim? Ela vincula a todo momento o seguinte, aí eu acho que o marco que ela utiliza, né, o marco histórico é de fato a Revolução Francesa, a luta por igualdades, quando começa, né, mas de fato no papel. E aí, aqui eu faço um parênteses, né? Acho muito importante a gente entender o movimento feminista como aquele que tem uma história, um programa, um método e que encarou a luta por igualdade de gênero, certo? E aí eu acho que as revoluções, em especial a Revolução Francesa, é importante. Agora, de fato, a luta das mulheres ela é algo mais ampla, né? Por que eu digo isso também? Porque eu falo de um lugar, né? Para dialogar, inclusive com as feministas negras, quando a gente vai falar feminismo, eu acho muito importante que a gente diga de que momento a gente está falando. Então havia, óbvio, sujeitos políticos fazendo uma série de mobilizações, de luta também. As mulheres lutavam, né? Mas as mulheres em luta por igualdade de gênero, vinculada a um movimento social em luta, né? É um outro processo. E é desse que ela vai se referenciar para fazer esse histórico e essa relação entre o marxismo e o feminismo. Então, uma figura que eu acho que é interessante da gente pensar também e que surge, as mulheres não se organizam enquanto mulheres ao redor do programa de luta por igualdade de gênero, porque um belo dia resolveram, né, que isso era importante, ou melhor, também não é por uma precisão biológica, né, ao serem mulheres que elas começam a se organizar. Ao olhar essa historicidade que ela coloca no livro, tem um processo que é interessante, que é o seguinte: há uma luta por direitos, certo? Feita, e a gente vai pegar em especial as revoluções burguesas, a Revolução Francesa. O que acontece? Ao se lutar por direitos, as mulheres se colocam junto e acham nada mais justo que também se lutem por outras transformações. É nesse embate, ao ver que elas não eram tidas, né, como sujeitos também que poderiam e deveriam lutar pelos seus direitos, que é a identificação de que é necessário que as mulheres se organizem através da pauta de gênero. Mas por que essa ideia é interessante? É como se fosse, né, um time de futebol que joga todo mundo, né, tem um inimigo em comum, que é a luta por direitos civis. Quando as mulheres se colocam também, colocam a pauta de gênero para esse movimento em luta, elas veem que há uma série de entraves e a partir daí surge a necessidade de que as mulheres se organizem através ou também pela pauta de gênero, e aí também começam as tensões. Também é importante pensar que, ainda que a gente esteja falando dos casamentos, também pensar no termo casamento é sempre pensar em possíveis tensões, né? Casamento de forma alguma
inclusive nessa sociedade, é algo linear, né? Tá imbricado aí uma série de tensões. Mas até então, dos processos que tiveram, houveram, em especial, eu acho que ela coloca o marco até a Revolução Russa, vitórias importantes, né? Acho que tem um outro tema também que ela aponta quando vai fazer esse retrospecto da historicidade para o problema da relação do feminismo e do marxismo, que é o problema de classe também, né? Então, desde o princípio, a luta feminista em relação ao movimento social, o movimento feminista sempre teve o seu conflito de classe como algo inerente, porque a luta por gênero, né, por igualdade de gênero, não necessariamente era uma luta vinculada à questão de classe. E aí eu acho que, em especial, quando ela cita ali, né, das operárias... Oi, boa noite. Das operárias parisienses, né, que ao olhar a Olympe de Gouges sendo guilhotinada, aplaudiram, né, a Olympe, que era então uma referência do movimento feminista na luta pela igualdade de gênero. Mas o que fez com que as mulheres operárias aplaudissem a morte, né, naquele momento, o assassinato, né, de uma mulher que lutava por direitos de igualdade de gênero? Não identificavam como algo imediato a luta feita pelas feministas até então naquele momento, porque a sua luta imediata era outra. E aí eu acho que é algo interessante que ela coloca, né, pelas condições mais imediatas. Não que a pauta das reconhecidas como feministas naquele período não dissesse respeito também à mulher operária que sofria com a desigualdade de gênero, mas a pauta imediata naquele momento era outra. E o mais importante que ela diz, não só era outra, como era fruto de mobilizações reais durante todo esse período. Então, quando a gente pensa no pão, nas condições das mulheres que lutavam, também as mulheres operárias, lutando por melhores condições, mas aquilo não era visto necessariamente como um movimento diretamente feminista, né? Pelas pautas que eram colocadas. Mas o fato é o seguinte, em especial desde o momento que a mulher se coloca no seio, né, da produção, ela é um agente político importante das mobilizações que acontecem, a luta pelo pão, a luta por melhores condições, inclusive porque a mulher já está nessa condição, não só da exploração, mas também da condição de responsável por outras tarefas domésticas e sofre desde o princípio, então, com essa sobrecarga. Bom, dito isso, assim, de fato, o casamento, na sua expressão máxima, vão ser os primeiros anos da Revolução Russa. E aí a gente sabe, né, que o livro da Cínzia faz toda uma reflexão, mas existe uma série de obras, né, que colocam quais foram as vitórias, não só no campo legal, né, no marco legal, como é o caso do divórcio, mas também da condição de vida das mulheres no período da Revolução Russa, né? Então tem uma parte, uma passagem que fala as mulheres russas, a situação das mulheres russas se assemelhava em certa medida à situação de escravos. A partir do momento que vem a Revolução Russa, essas mulheres ganham uma condição de cidadã, de sujeitos de direitos, né? Não só direitos do campo, sim, de reflexões como direito ao divórcio, né? Mas também condições concretas, que serem libertas, então, do trabalho doméstico, né? Não só a revolução social que estava em curso, mas também a revolução mais completa em relação à condição de vida das mulheres. Por que esse vai ser um marco importante? Aí, claro, ela fala, isso não foi uma conclusão linear, certo? Também teve luta desde a primeira internacional, a segunda internacional. Então, setores revolucionários que eram contra, por exemplo, que a mulher, que se tivesse uma pauta de que a mulher pudesse entrar, né, na produção. Então, foi uma luta, em especial da Clara, Bebel, que lutaram para que a pauta da mulher fosse, sim, uma pauta incorporada nas lutas sociais vigentes. E aí vem a questão do 8 de março e tudo mais. Então, haviam conflitos entre os revolucionários, muito importantes de identificar isso. Mas, com a vitória da Revolução Russa, o que prevaleceu nos primeiros anos foram a garantia de um nível de direitos, de libertação muito superior a qualquer outro momento. Depois eu acho que ela faz passagens importantes sobre a Revolução Espanhola, todos os conflitos, em especial a partir do ponto de vista do movimento social, certo? Como que se comportava ao incorporar ou não as pautas por igualdade de gênero. Em relação, agora, o que ela tenta demonstrar a todo momento com os casamentos?
que o movimento feminista, apesar do marco, né, que é o stalinismo, o retrocesso que significa o stalinismo durante o período da Revolução Russa, e toda, não só a retirada dos direitos, mas a voltar à condição da mulher, né, para dentro de casa, como responsável pelo trabalho doméstico, todo o retrocesso que houve, e aquilo ser um marco, então, do divórcio, em especial pela elaboração, pela conclusão que se tira, né, porque não é só o simples movimento da perda dos direitos até então conquistados, mas uma possível conclusão de que não seria possível, né, resolver os problemas econômicos e os problemas tidos como de igualdade de gênero ao mesmo tempo. De que era uma imposição para que a revolução triunfasse, que naquele momento as mulheres voltassem então para o lar, para o trabalho doméstico, voltassem à condição anterior em algum sentido da revolução. Então teve uma elaboração, um discurso político que ficou conhecido, e eu acho que esse é o problema que reflete até hoje, ficou conhecido não como o discurso do stalinismo, ou, né, depois da burocratização do Estado soviético, mas ficou conhecido como o discurso dos socialistas, né, que é a secundarização, então, da luta por igualdade de gênero. Agora, o que é interessante, quando ela vai falar de um período posterior, da segunda onda das feministas, ela vai dizer o seguinte: ali já estava colocado o divórcio, né, pelo que havia acontecido na União Soviética. Porém, mesmo todas aquelas elaborações muito frutíferas, né, do feminismo durante a segunda onda aconteceram porque havia um processo muito rico em curso. E aí ela fala, né, do Maio francês e tudo. Ou seja, havia luta dos trabalhadores que faziam com que as mulheres também avançassem nas suas elaborações, mas naquele momento com um conflito gritante, né, com os socialistas, com os marxistas, em especial pela experiência da União Soviética. Acho que, ainda em relação aos casamentos, quando ela vai falar da segunda onda, ela dá um marco importante, quando vai falar das mulheres negras, do feminismo negro, né, então emergente naquele período, como um ponto de tensão dentro do movimento feminista, e que pro debate que ela faz aqui é importante, porque as mulheres negras, o feminismo negro coloca o bode na sala, né? Porque se a luta é em relação à hierarquização das exploração, opressão, as mulheres negras vão vir com a discussão sobre o tema racial, que impõe mais uma vez a discussão sobre se é possível uma hierarquização sobre a opressão que as mulheres sofrem, né? Visto que no caso das mulheres, e aí se a gente for pegar o coletivo Comba River, que para discutir inclusive esse tema é muito importante, interseccionalidade, problema das opressões, não só eram mulheres negras, como também lésbicas, então traziam consigo uma totalidade de opressões que colocavam essa discussão também no campo teórico, como resolver, né, um programa político à altura desses problemas. Bom, em relação... Quanto tempo deu já, Renata? 15 minutos. Tá. Bom, tem todo o tema do divórcio que ela vai desenvolver, né? Eu acho... E aí, pra gente fazer um debate, eu acho que centralmente em relação ao divórcio ela coloca 3 temas. O primeiro é sobre o problema mesmo dos conflitos de classe no interior do movimento de mulheres, que desde o seu princípio estavam colocados. Depois, que cada momento mesmo histórico e político, a partir do desenvolvimento do capitalismo, ou seja, quanto mais as ideologias do sistema capitalista triunfa, mais ele produz uma classe trabalhadora que menos reflete, inclusive, sobre o problema de opressão, ou menos capaz de produzir sujeitos políticos que tenham a capacidade de refletir o problema da opressão. E por último, fundamental, que seria o marco mesmo da degeneração do Estado soviético, do stalinismo. Bom, e aí vou, né... Como eu falei pra vocês, tem toda a segunda parte que é sobre as bases teóricas, então, né? E o que a Cinzia aponta. Vou aí falar pra vocês minha opinião sobre quais que eu acho que são as contribuições fundamentais da Cinzia, né? Dito que houve esse divórcio, certo? Primeiro, ela fala que é necessário que a gente faça um reexame da maneira como nós enxergamos o sistema capitalista. Acho que ela dá são frases simples, mas de conteúdo profundo. Então ela fala o seguinte: o sistema capitalista foi entendido por muito tempo, se a gente vai olhar o seio do erro, né, do problema do movimento social, do marxismo, como encarou as opressões, o
sistema capitalista não se resume a leis econômicas. Ele é uma totalidade complexa. Então, necessariamente, se ele é uma totalidade complexa, ele tem dentro dele não só leis econômicas, mas também relações sociais. E relações sociais fortemente marcadas pelo problema da dominação, certo? Da dominação de povos, de uma parte importante da classe trabalhadora e também da alienação dentro de si. Ou seja, o que é importante, né? Não é possível a máxima que fala primeiro exploração, depois o problema da opressão, parte de uma premissa como se o sistema capitalista dissesse respeito a apenas um problema, que é o problema econômico, mas não é isso. Por quê? E aí que é a complexificação, né, que ela vai auxiliando. Acho que é um debate profundo, que é o problema da exploração que ela coloca. Ou seja, a exploração, na forma como se organiza o sistema capitalista hoje, não está colocado só em relação ao trabalho assalariado. E aí eu acho que é o grande conceito que a Cinzi, a Titi e outras feministas vão debater, que é o problema da reprodução social. Ou seja, a forma de lucratividade do sistema capitalista hoje necessariamente precisa, né, não só do trabalho assalariado, mas do dito, não só o trabalho do cuidado, né, porque é ampliado com o tema da reprodução social, o trabalho doméstico, e eu acho que elas aprofundam isso, não é só o problema do trabalho doméstico, é também a assistência psicológica, a assistência social, que recai sobre as mulheres. Ou seja, não há possibilidade de trabalho assalariado, aquele que é o trabalho que produz mercadoria, lucro, sem esse outro trabalho, o trabalho da reprodução social, e que necessariamente recai sobre os ombros das mulheres. Se a gente consegue compreender essa lógica de uma maneira distinta, a gente vai ver que o tema da opressão de gênero não é uma casualidade ou o debate todo que vai ser feito na década de 70 e que elas resgatam, não é um problema do patriarcado como um sistema autônomo, que por vezes tem alguma conexão com o sistema capitalista. Não. A hipótese é que o capitalismo, não só em relação ao problema de gênero, o patriarcado, mas também em relação ao racismo, ele não pode prescindir dessa forma de organização para a exploração. Isso é muito importante, porque isso também leva a uma outra conclusão fundamental, que é a maneira como se olha o sujeito explorado, ao mesmo tempo o sujeito social, que a gente fala da transformação, a classe trabalhadora. Classe trabalhadora enquanto uma categoria analítica, ou seja, que necessariamente tem demandas diferentes pela forma como vive a exploração. Então, homens, mulheres, LGBTs, negros, frutos do racismo, do machismo, né, e da LGBTfobia, vão sofrer a exploração de maneira diferente, certo? Então essa é a classe, o sujeito político da transformação, e essa é a classe também que vai vivenciar a exploração de uma maneira diferente. Então isso também eu acho que é um debate importante, se a classe é um todo homogêneo ou se ela é heterogênea. E se essas divisões, essas fragmentações que existem dentro da classe trabalhadora, elas são questões ocasionais ou se elas são um mecanismo mesmo cotidiano. Por que eu digo isso e concluo com isso, para passar para a Renata, para a gente poder fazer o debate também. Se a gente compreende tanto o problema de gênero, da desigualdade de gênero, quanto o problema do racismo como algo que não está imbricado na forma de exploração, o que a gente vai fazer? Que foi todo um debate teórico, né? É ainda vigente. A teoria do capitalismo indiferente e tudo mais. Que o capitalismo poderia prescindir disso, afinal de contas a exploração não levaria em conta, não necessariamente para ter lucro, precisa usar do racismo ou do machismo. Acontece que, se a gente fizer uma análise histórica, né, a gente vai ver que isso até hoje não aconteceu. O capitalismo em nenhuma sociedade prescindiu. E pelo contrário, não só não prescindiu, como levou para outras sociedades, o racismo em especial, para poder ampliar a sua possibilidade de exploração. Então, se a gente encara, né, que não é algo autônomo, que ocasionalmente se vincula ao problema da exploração, mas que é algo da forma de organização do atual sistema, a gente vai ver que a hierarquia é de primeira ordem, né? Concluo dizendo o seguinte:
A gente teve a oportunidade no NIEP, inclusive, e hoje, na minha opinião, acho que é uma referência para o marxismo para discutir a questão racial, o Silvio de Almeida, né? Com a discussão do racismo estrutural. E ele tem uma figura que é interessante. Não nos cabe aqui pensar em duas estradas, né? A estrada da exploração e a estrada do racismo. Nós precisamos perguntar como foi construída essa única estrada que existe hoje, que é da classe trabalhadora, em especial da classe trabalhadora brasileira, que vai ter uma subjetividade muito marcada pelo problema do racismo, da forma de organização como os trabalhadores são explorados. Isso rompe com a ideia de hierarquia, inclusive, entre o problema da exploração, da luta por gênero e da luta contra o racismo e assim por diante. Então, é isso. Foi? Vou tentar me manter no tempo também, porque a ideia é ser uma roda de conversa, então acho que é pra gente falar menos e depois trocar mais. Agradecer a Martina, porque ela já me poupou um trabalhão, essa parte toda, né? Ela já fez um resumão do livro. Eu já tinha me preparado, ó, tirei tudo e virei uma página, tá vendo? Maravilhas, tudo, né? Mas assim, eu acho que esse livro é um livro muito, muito importante. Porque eu acho que ele situa duas coisas. Primeiro, ele faz um percurso histórico do movimento de mulheres, né? Que não necessariamente é do feminismo, né? Enfim, e eu acho que é importante isso, né? Entender que é um movimento que não começou ontem, ou seja, isso é importante você ter essas sínteses, né? Porque situam também, situam o feminismo hoje, situam as mulheres que estão agora chegando nisso, né? E tentando entender. Então ele faz esse percurso e faz bastante bem, né? Obviamente, abandonando o feminismo liberal, ele diz, olha, está aqui o feminismo liberal, esse não nos interessa, e não nos interessa mesmo, né? E aí procura também fazer um pouco o percurso desses movimentos, primeira metade do século XX, o impacto da Revolução Russa, como é que depois o período stalinista impacta, né? A partir da Terceira Internacional, em diversos partidos comunistas e no movimento feminista e nos movimentos sociais. E aí eu quero pegar daí para frente. E depois ela faz um outro percurso, né? Ela faz um percurso histórico, explicando, depois ela faz um outro percurso, em que ela tenta situar, de fato, exatamente quais são as lógicas, digamos, filosóficas, né? Que enquadram os diversos movimentos que tiveram mais proeminência, né? Num passado mais recente. E aí eu vou brincar, porque nem todos são marxistas, né? O título do livro é legal, mas eu acho que ele às vezes não se adequa. Nem todos são marxistas e ela diz o tempo todo que o casamento é uma droga. Então, né? E aí eu acho importante, por quê? Porque diversas ações que a gente encontra no movimento feminista hoje e que muitas vezes as companheiras não percebem de onde vem, elas estão fortemente ancoradas em algumas perspectivas feministas, né? Dos últimos 50, 60 anos, né? Então, e ela dialoga um pouco nisso. Agora, é importante a gente lembrar que esse é um livro que já tem o quê? Quase 10 anos, né? E que ela estava num determinado ponto da pesquisa dela, né? Ela estava num determinado momento em que a própria Nancy Fraser, estavam arriscando por alguns caminhos e não tinham desenvolvido tanto de coisas que elas desenvolveram hoje. Quer dizer assim, a Cínzia Ruza vai apresentar hoje uma proposta, né, muito mais desenvolvida e um caminho muito maior de percorrido do que tem no livro, né? Então é até interessante a gente olhar esse livro dessa forma retrospectiva, né? Menos como uma proposta, porque essa proposta já avançou em muito, né? E mais como esse apanhado que permite a gente se situar um pouco nesse debate. E nesse sentido, eu vou tentar me situar, na verdade, tentar trazer para o diálogo um debate que é super importante, não só no livro, mas um debate que é importante também para o que elas desenvolvem depois, que é a questão do trabalho reprodutivo, né? Mais alguns pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, a questão da classe, né? Tem a Cínzia, eu não sei se vocês sabem que ela é professora de filosofia clássica, né? Ela não é professora de feminismo, nem de história contemporânea, nem de nada. Então, me sinto contemplada como professora de medieval também, não sou a única, né, que estuda e milita em coisas absolutamente distintas, né? Mas isso dá pra gente uma perspectiva que é interessante, ela fala isso no livro, né? Ou seja, da mesma forma, né, que uma parte da esquerda, e aí a gente não vou querer na discussão se é herança stalinista ou não, mas uma parte da esquerda, né, permanece com o discurso que a organização feminina divide a classe, e a gente sabe que esse discurso existe,
né, e que esse discurso é presente, que esse discurso é utilizado, né, a gente acaba naturalizando o próprio conceito de classe, como se, né, classe fosse o conceito por excelência do capitalismo e a gente fala, o patriarcado existia antes do capitalismo, mas as classes também. Né? E aí ela consegue perceber, porque a gente naturaliza, né? A gente naturaliza muito classe, o capitalismo, então é a categoria de articulação primeira para analisar o capitalismo como se fosse uma invenção do capitalismo, também não é, né? Então, dessa mesma maneira, né, se o patriarcado, né, enquanto estrutura de dominação, tem uma história, e ela reclama muito disso, ela fala, gente, tem uma história e não pode deixar de ser historicizado, né? A própria classe também, né? O próprio conceito de classe também. Então, isso é uma coisa importante, né, que permite a gente tentar superar uma coisa que a Martina fala, que eu brinquei, a Olimpíada das Opressões, né? E tentar descobrir qual é a opressão que é pior, quem sofre mais, né? Tentar ver esses elementos, né, de maneira um pouco mais articulada, sem tentar hierarquizar. O que é mais importante para eu analisar, né? Via isso, via aquilo, via, né? Ou seja, tentar conseguir perceber de que maneira esses elementos se articulam, né, no capitalismo. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, no Brasil, a gente tem um predomínio até hoje do que a gente chama de feminismo radical, né? Mesmo que a maioria das organizações, das companheiras, sequer se veja dessa forma ou sequer reivindique isso, né? Mas eu estou dizendo que tem um predomínio do feminismo radical em função de posturas assumidas, né, no cotidiano da luta, né, que vão refletir exatamente essa perspectiva. E que, para mim, não só não é uma perspectiva marxista, e para mim sequer uma perspectiva da esquerda, né? Resumindo um pouquinho, né? Na medida em que o feminismo radical vai desenvolver, e não mudou isso até hoje, e continua nessa batalha, a ideia de que, na verdade, a verdadeira opressão, ou opressão inicial da mulher, é do homem sobre a mulher, é do patriarcado, né? E, portanto, não historicizando a ideia como se o patriarcado fosse um ente que existe, né? Tá ali, bacana. Então, que a opressão inicial vem do homem, e exatamente porque a mulher tem uma condição biológica distinta. Olha o perigo disso tudo, né? Ou seja, o fato dela poder engravidar gera um conjunto de fragilidades que permitem que o homem a domine a partir das suas necessidades de proteção, enfim, né? Você foca na questão biológica. Eu estou fazendo, não sei se todo mundo leu o livro, é bom que eu faço até o propaganda para comprar, e ela vai explicando um pouquinho de que maneira isso vai se ancorando em teses antropológicas, em teses psicanalíticas, enfim, né? Qual é esse debate, né? E, portanto, então, o que a gente teria é uma classe de mulheres antagônica a uma classe de homens. E nessa perspectiva, a verdadeira luta de classes, né, é uma luta de homens contra mulheres, né? Por isso não é marxista, porque a gente desvia absolutamente, né, do conceito de classes, também que está proposto no marxismo, né, mas também cria algumas artificialidades nisso, que é, por exemplo, nos alocar na mesma classe de uma mulher burguesa. Ou seja, uma mulher trabalhadora e uma mulher burguesa estão na mesma classe pelo simples fato de elas serem mulheres, né? Pelo simples fato de elas terem útero. E o ter mulher passa por ter útero, né? É óbvio que essa perspectiva, num primeiro momento, quando ela é levada, né, ao limite, dá o que a gente, né, a transfobia que a gente vê em diversos espaços, inclusive feministas hoje, né? Mas um limite mais light, gente, né, ele reveste todo um discurso de sororidade feminina, né, de que a mulher rica, ela sofre dos mesmos problemas, né, que a mulher pobre, porque a mulher, ela sofre também a opressão, enfim, né? Por isso que eu digo que esse discurso, para mim, sequer é um discurso de esquerda, né, porque ele deixa de qualificar, né, exatamente a questão da classe como deve ser, né, a partir da exploração. E aí cria digamos, umas solidariedades artificiais, né, que busca de alguma forma mitigar a luta de classes. Então, se por um lado eu tenho, veja, um marxismo mais, vou chamar de ortodoxo, né,
depois o pessoal briga comigo se eu não puder, que vai dizer que a organização feminista, e hoje ainda vejo, desarticula a classe, porque divide a classe, né? Eu também tenho um movimento, né, o feminismo radical, que ainda é importante no Brasil, mesmo que nem todos se nomeiem dessa forma, fazendo o contrário, tentando fazer uma outra divisão artificial de classe e que procura, né, ao contrário de supervalorizar só a luta de classes, acabar com a luta de classes, ou botar a luta de classes no segundo plano, né? E isso ainda é muito presente, né, na FAO, quer dizer, isso dentro, né, não estou nem considerando o feminismo liberal, tá, gente? Nem considerando o empoderamento, nem considerando isso, mas é um pouco para defender porque que eu não alocaria sequer o feminismo radical hoje como feminismo de esquerda, né? E aí eu acho importante porque nesse momento elas estão começando, ela faz uma proposta no final do livro, né? Ela vai dialogar, eu acho que ela dialoga muito bem, né? Tanto com, ela chama de feministas, salário para o trabalho doméstico, que eu acho que talvez a representante que a gente mais conheça no Brasil é a Silvia Federici, né? Que no Brasil tem encontrado também bastante receptividade em relação aos seus livros, às suas ideias, vem no Brasil e tal. Ela faz um diálogo que eu acho que é insuficiente com o feminismo negro, né, que eu acho que tem que ser mais aprofundado, mas ela faz um debate também rápido com a interseccionalidade. E aí sim, esses feminismos, eu acho que esses feminismos são os quais a gente tem e deve debater, né? Eu acho que é interessante quando ela faz o debate com o feminismo, vou falar da Silvia Federici, que ela chama feminismo salário para o trabalho doméstico, porque aí tem já um cerne da discussão que ela anuncia na última página do livro, que é vamos voltar à teoria da reprodução social, né? Em que elas já, a partir dessa discussão, elas já estão querendo voltar a isso e elas vão desenvolver essa questão para frente, porque aí elas vão voltar aonde? Vão voltar na teoria do valor, né? Que é ali que está o nó dessa questão, ou seja, o que diferencia? Porque a gente pega a Silvia Federici junta com Cinzia Russa, que junta com, né, com Nancy Fraser, que junta com Angela Davis, enfim. E elas são todas de correntes, né, que são muito distintas entre si. Então, ou seja, a corrente da Silvia Federici vai entender que o trabalho reprodutivo gera valor, né? Ele gera valor, ele gera mais-valia, né? E por gerar valor, né, ele deveria ser remunerado, né? Aí, enfim, né, disso vem toda uma campanha que ela hoje em dia já não está muito atuante, ela deslocou um pouco o foco dos trabalhos dela, mas todo um trabalho em relação à remuneração do trabalho assalariado. Que a Cinzia critica, eu acho que de maneira muito acertada, dizendo que, olha, a remuneração do trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo, ele não supera a exploração e, ao mesmo tempo, ele só acentua a divisão sexual do trabalho. Ele não só não resolve a situação, né, como acentua, em termos de proposta prática. Em termos de proposta teórica, o que elas vão discutir é que, na perspectiva dela, é que o trabalho reprodutivo, ao ser desempenhado na esfera da família e, na medida em que a Revolução Industrial, né, separa a família da unidade produtiva, né, a família deixa de ser uma unidade produtiva por excelência, né, esse trabalho de reprodução ele é feito na esfera do privado, fora da esfera de circulação, fora da esfera de troca. E que, portanto, por isso, ele não pode ser encarado como um trabalho que gere valor, né? E, portanto, não há possibilidade de extração de mais-valia no trabalho reprodutivo, não sendo, portanto, uma exploração, e sim uma dominação, né? Pode parecer uma diferença boba, gente, mas é uma diferença abissal entre como uma Cinzia Russa ou uma Silvia Federici encaram a questão, né, do feminismo e encaram a questão do trabalho reprodutivo. Ainda gostaria de ver uma discussão linda entre as duas, assim, sabe? Né? Enfim. Então, vejam, e eu acho importante que ela consiga fazer a marcação, né, nesse livro desses elementos de diferença, né? Ou seja, com todos os elogios que ela pode fazer e com os avanços que essas perspectivas trouxeram exatamente na análise marxista, né? Mas também com as limitações que ela acredita, né, que existam a partir dessa perspectiva. Acho que ainda há muito para ser desenvolvido nessa questão, porque eu não sei se
Quando a gente pensa, né, no capitalismo fora do centro, ou o que a Titi chama de sul global, né, se no capitalismo fora, né, da periferia, se existe hoje, e aí eu estou pensando, né, eu estou pensando na Índia, eu estou pensando em outros espaços, se de fato existe uma separação tão absoluta e formal entre a família e a unidade de produção, né? E se não existe essa divisão tão formal, né, como aquele modelo específico da Revolução Industrial Inglesa, em que o trabalhador sai, a Silvia Federici também vai trabalhar nisso, né? O trabalhador sai, não trabalha mais em casa, vai trabalhar na fábrica, e a mulher fica em casa, e por isso o trabalho reprodutivo cai sobre ela, né? Até que ponto a gente não tem que continuar estudando a teoria do valor, né, para dar conta de tentar entender, né, essa questão da dominação, e até que ponto a gente também tem que estudar não só no centro desse capitalismo, mas como é que isso chega, né, no resto do mundo, ou melhor dizendo, na maioria do mundo, né? Quando a gente pensa nos países africanos, quando a gente pensa na América Latina, não só na América Latina, digamos, ocidentalizada, mas na América Andina, como é que chega isso, né? Como é que a gente pode pensar essas questões teóricas para fora, né, dos países centrais? Uma questão importante. Não sei nem quanto tempo eu tenho. Alguém está vendo meu tempo? Não, né? Então tá, mas eu falo, vou acabar. Porque na verdade eu quero levar essa questão para vocês. Como é que a gente trabalha isso? 2, né? E acho que é uma discussão importante, uma marca importante que ela faz com a interseccionalidade, né? Eu acho que talvez nesse momento isso não tivesse tão marcado ainda para ela, né? Mas hoje em dia é absolutamente marcado. A própria Nancy Fraser também vai fazer, né, uma caminhada da interseccionalidade para o feminismo do que hoje ela chama de teoria unitária, né? E acho importante também porque a interseccionalidade digamos, uma linha do feminismo que é muito comum também nos movimentos, né, feministas brasileiros, né? Ou seja, o que para mim né, a limitação, né, e por que dentro daquilo que ela está trabalhando é a limitação da interseccionalidade. Apesar de ser fantástico, a percepção de que as opressões, elas acontecem, né, de forma interligadas, né, de que existe, obviamente, uma articulação entre as diferentes opressões, e aí por isso que eu não gosto de usar a segunda onda, porque dá a impressão de que todo o trabalho que o movimento negro faz antes disso está secundarizado por uma onda, né, e que eu acho que é um movimento negro que vai exatamente, as feministas negras é que vão trazer essa questão, né, que hoje em dia é bastante central, né, em vários feminismos, de que as opressões não acontecem, não dá para fazer Olimpíada de opressão e que as opressões acontecem de forma interligada, né? Então não dá para você dizer, né, acontece aqui, ou seja, elas têm uma dinâmica, né, mas, ou seja, e que não podem ser separadas. Isso é muito importante. Não dá para separar, né? A mulher negra ela vai sofrer diversas opressões. A mulher negra trabalhadora vai sofrer diversas opressões, né? Isso está conjugado na forma como ela, na maneira como ela sente. Só que, né, a interseccionalidade entende que são opressões distintas. Mesmo que se conjuguem, entende o que eu estou dizendo? Mesmo que elas se conjuguem, eventualmente, mesmo que elas andem juntas, mesmo que elas sejam interligadas, são opressões diferentes. As conclusões da Cinzia aqui nesse livro, e o que elas têm desenvolvido, eu falo elas porque, na verdade, ela tem feito isso na troca muito frutífera com outras teóricas, né? Tem desenvolvido a teoria unitária, né? E aí, dentro da perspectiva da teoria unitária, eles não estão falando de opressões distintas que são combinadas. Elas estão falando que essa é a opressão capitalista, é uma coisa só, né? Não há diferentes opressões, mas é uma coisa só. Isso a opressão machista ou a opressão racista, né? Elas se conjugam dentro do capitalismo, permitindo tanto quanto a opressão de classe ou a exploração de classe, que é nesse caso a exploração, né? Que o capital se reproduza. Ou seja, elas têm a impossibilidade de reprodução do capital sem essas opressões. Elas não vejam que elas são opcionais, ou seja, coisas diferentes que vão estar ligadas, mas que elas fazem parte da própria dominação capitalista, né? Então, por isso que elas
tendem... Ai, fica muito diferente, né? Por isso que é o que elas estão pretendendo, é o que elas têm desenvolvido nos últimos 10 anos, elas chamam de teoria unitária, né? E aí, nesse sentido, a diferença com a teoria interseccional fica mais clara, talvez não fique tão clara nesse livro, mas se a gente pega as perspectivas hoje que elas estão defendendo, ela fica absolutamente clara. Então, na verdade, né, o que eu queria era falar um pouco, a partir do mote do livro, eu quero que o pessoal compre e leia, né? A gente não vai falar tudo que está no livro, mas acho que ele é muito esclarecedor, porque quando ele faz esses percursos teóricos, ele permite que a gente compreenda, né, aonde está a discussão delas hoje, veja, né? Porque elas estão dialogando, né, obviamente, com outros ramos do feminismo e outras opções teóricas, né, dentro do feminismo que a gente pode chamar de marxista ou materialista, enfim, você tem várias formas de chamar, mas eu acho uma leitura super importante por permitir a gente fazer esse diálogo. E gostaria que a gente conversasse um pouco sobre isso mesmo, né, sobre essa perspectiva unitária, que de alguma forma é a perspectiva que nós da resistência, né, temos defendido enquanto perspectiva teórica, né, de entender não o feminismo, veja, mas de entender o capitalismo, né? Por isso, eu sempre defendo na organização que essa não é uma tarefa nossa de mulheres, né? Eu fico feliz, tem um monte de homens, porque é isso, né? Porque não é... Do momento que a gente defende uma teoria unitária, né, deixa de ser uma organização de mulheres, entendo? Do momento que eu entendo que deixa de ser uma organização dos negros e negras da resistência ou de um movimento social qualquer. No momento que eu defendo uma teoria unitária, né, eu estou dizendo que a forma de enxergar o capitalismo passa obrigatoriamente por essas questões. Então não é possível, dentro de nenhuma organização, eu fazer uma análise do capitalismo, que seja uma análise, né, real, né, que não passe, né, por o conjunto de dominações e de opressões, né? E aí fica, então, mais a minha questão para que a gente possa abrir o debate sobre isso. Obrigada.